A Bíblia em Josué capítulo 2. Glória a Deus. Temos falado de Jesus, temos cantado acerca de Jesus e, na verdade, Jesus é o centro de toda a Bíblia e, quanto a mim, é o centro do universo, é o centro do céu, é o centro da terra, é o centro do universo. Ele está no centro de tudo. Deus criou tudo em função de Jesus Cristo, para Jesus Cristo, para honrar o seu Filho e Ele estar no centro de tudo. Glória a Deus. Neste dia nós queria chamar a vossa atenção, por favor, olhem para mim. Não olhem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhem para mim agora. E abram os ouvidos, que é importante, não só olhar, mas abrir os ouvidos. Nós vamos falar da história de uma mulher que não tinha um comportamento, um bom comportamento. Não tinha um bom comportamento. E morava numa cidade chamada Jericó. Jericó. Quem é que já ouviu falar da cidade chamada Jericó? Ela é falada de vez em quando nos meios de comunicação social. Contudo, é o mesmo nome, é na mesma área, contudo não é exatamente no mesmo lugar da cidade onde esta mulher morava. Não é exatamente o mesmo lugar. É um pouco ao lado. Aquela parte onde esta mulher morava tem um pequeno planalto e lá estão indícios de uma antiga cidade. Aliás, de várias antigas cidades, porque ela foi destruída e reconstruída. E agora não existe cidade nesse lugar, mas sim, ao lado, na planície, existe a cidade de Jericó. Eu já estive lá, portanto posso constatar isso, que é verdade. Existe lá a cidade de Jericó. E fica lá, na terra de Israel, naquela terra chamada a terra de Canaã, naquele tempo. Fica junto ou próximo, poucos quilómetros do Mar Morto. E poucos quilómetros também do Rio Jordão, se tem quilómetros. Ali não sei precisar, mas talvez 1 quilómetro, 1,5 quilómetros do Rio Jordão. E esta história dá-se quando Israel saiu do Egito e passou o Mar Vermelho e depois veio conquistando alguns reis, cidades, e estava agora antes do Rio Jordão, para passar para o outro lado, para conquistar toda aquela terra e se implantar ali. Então, Jericó era uma das cidades que ficava mesmo na entrada da terra, próximo do Rio Jordão. Então seria a primeira cidade a ser confrontada com o exército de Israel. E aquela cidade estava apercebida do juízo, da situação que estava para enfrentar muito em breve. E aquela mulher chamada Raabe, ela vivia nessa cidade e era uma prostituta que certamente tinha uma casa de hóspedes e que morava em cima da muralha da cidade. A casa dela estava em cima da muralha da cidade. E a cidade tinha toda uma muralha à volta. Naquele tempo, todas as cidades tinham uma muralha à volta. Não é como hoje. As cidades hoje não têm muralhas. Há indício das muralhas antigas. Silves, por exemplo, aqui bem próximo, tem uma muralha na parte alta da cidade, onde hoje não mora lá pessoas. Tem lá essas muralhas e tem os indícios das muralhas externas à volta do planalto onde está a cidade de Silves. Então, que muitas delas estão destruídas. Só o castelo é que está lá ainda em pé. Então,
por ali se pode perceber, e por outros lugares onde está indícios de muralhas, que antigamente as cidades eram cercadas por muralhas. Quando o inimigo se aproximava, toda a gente ficava dentro das muralhas, trancava as portas, que algumas eram de bronze, eram de ferro, eram, enfim, portas com a segurança possível, não é? E, portanto, ficavam todos entrincheirados, todos colocados atrás das muralhas para se defenderem dos inimigos. E Jericó estava em grande aperto já sentia grande aperto, grande aflição. E Josué, que era o principal cabeça do povo de Israel, o líder, e que era um general do exército, que tinha ganho grandes batalhas, com a graça e o poder de Deus sobre eles, tinha enviou 2 espias que não sabemos o nome deles, para espiar, para ver a terra, examinar, e Jericó também, e de ir a Jericó. E eles foram, certamente entraram de dia quando as portas estavam abertas ainda, e Israel ainda estava do outro lado do Jordão, ainda podiam entrar e sair da cidade. Então, eles entraram para dentro da cidade para ver como era a cidade, e depois veio a noite, as portas trancaram-se e eles estavam lá dentro. Entretanto, foi anunciado ao rei de Jericó que 2 israelitas tinham entrado para dentro da cidade e tinham ido para a casa de Raabe, a prostituta, que tinha uma hospedaria com certeza, e que eles iriam ficar para dormir naquela casa. Mas, entretanto, veio a notícia de que estavam lá, e então o rei mandou mensageiros, com certeza do seu exército, para ir e buscá-los, para, com certeza, não lhes dar bom fim. Como sabem, eram inimigos, não lhes ia dar bom fim. E aquela mulher acolheu, e sabendo que eles eram, escondeu-os no terraço. Escondeu-os no terraço, onde havia canas de linho, daquela planta do linho, e eles ficaram lá de baixo, era à noite já, ficaram lá de baixo, e ficaram lá escondidos. Quando os mensageiros foram, então ela disse: realmente vieram mensageiros à minha casa, mas eles foram embora. Então, se vocês se apressarem, ainda são capazes de os apanhar pelo caminho. E assim, eles voltaram, saíram da cidade e foram no encalço dos judeus, daqueles israelitas, para os apanhar. Entretanto, sabendo que a cidade estava condenada, ela sobe as escadas para o terraço e vai ter com aqueles 2 homens. E agora nós vamos ouvir o diálogo que ela teve com esses homens, com esses 2 homens. Psst. Israelitas, porventura estáis acordados ainda? Sim, ainda estamos acordados. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer. Se não denunciares este negócio, e será, pois, que, dando-vos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores,
e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Fica sabendo isto. Desobrigados seremos do teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós a esta terra, não atares um cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e os teus irmãos, e a toda a tua família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue se sobrará sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, que se nele se puser a mão. Também te digo, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Seja conforme as vossas palavras, assim seja, que o Senhor vos leve em paz. Amém. Este foi o diálogo que ela teve com os 2 homens. Um compromisso de honra, um compromisso de vida, que, como ela, poupou a vida daqueles 2 homens, arriscando a própria vida. Mas ela estava numa situação de risco iminente. Portanto, morrer depois, ou morrer agora, se o rei tivesse descoberto a sua situação, a que ela tinha escondido os espias, tanto fazia também. Mas ela aproveitou, porque ela ouviu o que Deus tinha feito com aquele povo. Quem era o Deus de Israel? Quero-vos explicar uma coisa que naquele tempo era bastante visível e compreensível para eles. Que o Deus que desse vitória ao seu povo, esse era o Deus maior, era o Deus mais importante, era o Deus mais poderoso. Ora, o Deus de Israel, todos os povos tinham o seu Deus, todos tinham o seu Deus, e cada um confiava que o seu Deus lhe iria dar vitória sobre os outros deuses. Mas quando eles viram que os deuses do Egito foram todos humilhados, os deuses que o maior império daquela época, que era o Egito, que os deuses do Egito não puderam salvar a nação do Egito e não puderam deter Israel lá, e que o Deus de Israel tirou com mão forte e poderosa a nação de Israel, um povo escravo no Egito, que depois, quando os traz para fora, fala-os passarem seco pelo Mar Vermelho, e os egípcios se afogam no mar e eles continuam o seu caminho. Quando eles veem que esse Deus, ao se confrontar com aqueles reis de Og, rei dos amorreus, e Seion, que era outro rei poderoso, e que Deus deu vitória e os deuses daqueles povos não conseguiram prevalecer contra o Deus de Israel, eles disseram, estamos perdidos. Porque se o Egito não conseguiu com os seus deuses vencer, estas nações não conseguiram com os seus deuses e o seu exército vencer, então nós estamos em grande perigo. E havia uma angústia tremenda na cidade de Jericó. E aquela mulher percebeu que a sua vida e a sua família estavam em risco. E toda a cidade de Jericó estava em risco de ser exterminada. Então, ela aproveitou a oportunidade e ela reconheceu que o Deus de Israel, o Deus Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, era o Deus poderoso. E ela aproveitou a oportunidade para deixar os deuses da sua cidade e colocar a sua fé no Deus de Israel. Com um compromisso, eu salvei a vossa vida. Vocês agora prometam-me que salvam a minha vida também. A mim, o meu pai, a minha família, toda a nossa família, a minha família, ela seja salva. E o compromisso foi de que toda a família tinha que estar dentro da casa dela. Ela tinha que recolher toda a família na sua casa e colocar um fio de escarlata, um cordão pendurado na sua janela. Um cordão visível, para que quando os israelitas viessem para conquistar a cidade, pudessem reconhecer e saber exatamente qual era a casa
E assim aquele cordão de escarlata era um sinal que aquela casa estava protegida. Era um sinal diante de Deus e era um sinal diante de Israel também. É um sinal diante de Israel. Para eles não tocarem em ninguém que estivesse dentro daquela casa. E também Deus fez um grande milagre para preservar aquela família. Qual foi o milagre? É que a cidade tinha muralhas ao redor. E quero dizer que as coisas que se ligam na terra são ligadas no céu. Jesus disse isto, disse ou não disse? O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. E Deus cumpriu a palavra daqueles homens. Aqueles homens deram a sua palavra, palavra de honra para ela, que não tocariam na sua vida. No entanto, eles não podiam garantir que a sua casa permanecesse em cima do muro. E aí é que estava algo que só Deus podia fazer. Como é que a cidade foi conquistada? Já agora para compreendermos o que eu estou a dizer. A cidade foi conquistada como a muralha era uma muralha larga e forte à volta da cidade. A casa de Raabe era a casa não de pessoa influente ou rica na cidade, mas seria de alguém mais pobre. E os pobres iam para cima da muralha da cidade. Ficavam lá já logo expostos. Na verdade, eram os primeiros a serem atingidos se a cidade fosse atacada. Então, ela tinha a sua casa em cima da muralha da cidade. E os israelitas, a estratégia para conquistar a cidade que Deus deu a Josué foi cercarem durante 7 dias a cidade, dando uma volta às muralhas uma vez por dia, em silêncio. Ninguém gritava, ninguém falava. A arca, os sacerdotes, todos os levitas que levavam, andavam à volta da cidade e o exército também cercava a cidade uma vez por dia. No 7º dia, cercariam a cidade 7 vezes, sempre em silêncio. No 7º dia, à 7ª vez, quando terminassem de dar a volta à cidade, cada um ficaria à volta da cidade e Josué iria dar o grito, o brado de vitória, de conquista para a cidade. E quando ele desse o brado, todo o povo à volta da cidade iria bradar o brado da vitória. E quando eles fizeram isso, as muralhas da cidade ruíram e caíram e desmoronaram-se. E aqui está o milagre. Porque a casa de Raabe, toda a Bíblia diz-nos que eles entraram cada um diante de si. Significa que a muralha ruiu toda à volta da cidade e eles estavam à volta da cidade e eles entraram direitos em frente de si onde estavam, porque o muro tinha caído toda à volta da cidade. E eles entraram a direito na cidade, cada um do seu lado. E o que acontece é que essa casinha daquela mulher, que tinha lá o cordão de escarlata pendurada na sua janela, ali o muro ficou em pé e a casa intacta. Os israelitas não se comprometeram com isso. Foi um compromisso de Deus. Deus poupou, porque se a muralha tem caído toda, a casa de Raabe tinha caído também. E eles morriam debaixo da casa. Morriam junto aos escombros do muro. Mas Deus fez com que aquela parte do muro ficasse em pé. Então, meus irmãos, esta mulher, não sendo uma mulher de boa reputação moral, não sendo uma mulher que tinha uma vida recomendável, ela foi uma mulher que, ao colocar a sua confiança na palavra dada por aqueles servos de Deus que lá foram à sua casa, e que lhe deram a palavra e deram o sinal que ela devia, porque ela pediu um sinal, dai-me um sinal, uma garantia, como a minha vida vai ser preservada. E a garantia foi que ela não denunciasse aquele negócio, ela fosse fiel à sua palavra
e que aquele cordão estivesse na sua janela como sinal. E ela guardou a sua parte. E aqui está uma prova de quem guarda a palavra e o sinal e a garantia que Deus nos dá através da sua palavra, pode ter a certeza que Deus é fiel para cumprir a sua parte. Amém? Pode ter a certeza que Deus é fiel. E ela colocou a sua confiança no Deus de Israel. E também colocou a sua confiança na palavra daqueles homens. É importante que nós sejamos pessoas de palavra. Nós somos pessoas que podemos garantir aquilo que Deus diz na sua palavra e dar a nossa palavra também a garantia que Deus vai fazer isso e vão ser guardados. Quando aconteceu a cidade, Josué disse àqueles dois homens tinham estado, vão e entrem na casa de Raabe e atirem para fora. Ela e toda a sua família e a coloquem à parte do arraial, fora do arraial. E assim, ela saiu sã e salva. A sua vida foi preservada de uma maneira maravilhosa, porque Deus é fiel e Deus vela pela sua palavra para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, eu não vou me alongar muito, mas vou dizer, nesta cidade de Jericó, e naquele tempo, duas coisas aconteceram. Uma mulher e a sua família que estava condenada à morte, viveu. Uma mulher que não tinha moral, uma mulher que vivia uma vida não recomendável, uma mulher que estava condenada. Isto deve ser para fazer cair alguma muralha, com certeza. Mas nada caiu, pois não? Está tudo em pé. Amém. Não sei se vai para este lado, parece que foi dali que veio. Então, duas coisas aconteceram na cidade. Uma mulher condenada à morte é salva e vive. Mas um homem e a sua família, que estava destinado a viver e ser um conquistador, sucumbiu e morreu. Tome nota desta história. Tome nota destes dois acontecimentos. Porque um dos soldados que conquistou a cidade sucumbiu em Jericó. Cavou a sua sentença de morte em Jericó. Uma mulher, um homem que estava para ser um vencedor, um conquistador, alguém que iria tomar posse daquela terra, seria herdeiro daquela terra, sucumbiu em Jericó. Foi lá para conquistar e ali cavou a sua sentença de morte. Uma mulher que estava para morrer na cidade de Jericó, que não tinha nenhuma garantia de vida. Essa mulher sobreviveu, viveu com garantia de vida e permaneceu a sua vida. E ela se tornou alguém até de referência em Israel. De referência. Quem foi o que cavou a sua sentença de morte em Jericó? Alguém que estava destinado a ser um vencedor. Alguém que tinha garantia de conquistar aquela terra, de ser uma pessoa abençoada, uma pessoa vencedora, uma pessoa que ia ganhar raízes naquela terra, iria prosperar, iria ter a sua sorte ali. Sucumbiu lá. Sabem quem foi? Acã. Acã era um soldado do exército de Israel. Um homem que tinha visto maravilhas. Um homem que tinha visto a mão de Deus. Um homem que tinha presenciado o poder de Deus. Um homem que viu as muralhas de Jericó ruírem. Viu o mar vermelho se abrir. Viu aqueles reis de Og e Seom serem exterminados os seus reinos. Viu Deus fazer maravilhas no deserto. Alimentado com pão chamado maná, que todos os dias ele colhia e vivia por causa desse maná. Deus o sustentou,
durante 40 anos no deserto. Um homem que tinha promessas, um homem que tinha algo tão maravilhoso, um futuro à sua frente, sucumbiu. Porquê? Porque cobiçou aquilo que não devia ter cobiçado. Porque deu lugar àquilo que não devia ter dado. Aquela cidade estava condenada. Aquela cidade tinha sido lançado um anátema, uma maldição sobre ela, que tudo seria exterminado. E nada dali seria tomado, a não ser as peças metálicas, ouro, prata, ferro, cobre, essas coisas, mas tudo seria consagrado a Deus. Tudo seria consagrado a Deus. Chamo a vossa atenção. Nós estamos aqui, os que já somos crentes, nós estamos aqui destinados a viver. Nós estamos aqui com promessas de Deus. Amém? Quantos estão aqui com promessas de Deus? Quantos estão aqui como herdeiros do reino de Deus? Quantos estão aqui destinados à vida e vida eterna e vida em abundância? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, cuidado, porque nós estamos numa terra onde existem muitas coisas que podem fazer sucumbir a qualquer um de nós, se nós não vigiarmos, e se nós as cobiçarmos, e se nós colocarmos nossos olhos nelas, e vivermos para elas, e as guardarmos na nossa vida, pecado escondido, nós podemos sucumbir, e perder tudo o que nós ganhamos, perder tudo, até a vida, que Deus nos prometeu. Está entendido? Perceberam? Alguém sucumbiu, mas alguém que estava para morrer, recebeu vida e segurança de vida para sempre. Graças a Deus. Essa mulher foi Raabe. O que é que ela fez? Primeiro, colocou a sua fé no Deus de Israel. Segundo, ela confiou nas palavras e no sinal que lhe foi dado, aquele fio de escarlata. Aquele fio de escarlata, ele tem, simbolicamente, uma relação com algo que com certeza nos vem logo à memória. Aquele fio de escarlata, o vermelho, avermelhado. O que é que nos fala dessa cor avermelhada? O que é que vem à vossa memória a cor avermelhada? O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós. O sangue é vermelho. Aquele cordão era um cordão avermelhado que estava lá pendurado na janela como sinal de que aquela casa estava protegida. Eu quero vos dizer, meus amigos e irmãos, os irmãos que já conhecem, a nossa garantia da preservação é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é a nossa garantia de vida, a nossa proteção. Aquele fio de escarlata, tal como o sangue dos cordeiros lá no Egito, que estava sobre a ombreira da porta e sobre aquela trave de cima, como se chama? A verga da porta. Aquele sangue que estava lá protegeu os israelitas. E todos aqueles que estavam dentro da casa estavam protegidos. Aquela casa com aquele cordão de vermelho pendurado na janela, era uma casa que estava protegida por Deus e também protegida do exército que iria destruir a cidade. Assim, quero-vos dizer que isso é um sinal da garantia que o sangue de Jesus Cristo nos dá para todos nós. O sangue de Jesus nos dá garantia. Onde estiver a marca do sangue de Jesus, onde estiver a aplicação do sangue de Jesus, onde uma pessoa se colocar à sombra da proteção da cruz na sua vida, estará protegida. Protegida das coisas que podem atacar a sua vida. Protegida pela mão de Deus. Protegida para que o inimigo não possa tocar a vida de qualquer um de nós. Saiba que o sangue de Jesus tem poder para proteger a nossa vida. Todos aqueles que confiarem, todos aqueles que olharem e perceberem que Jesus morreu pelos seus pecados, hoje, não está em risco das muralhas da cidade de Portimão serem destruídas e a cidade ser conquistada por um exército que vem aí. Mas nós temos que ter entendimento que o mundo em que nós vivemos está à beira de uma condenação muito grande por causa do pecado que existe e da vida pecaminosa que as pessoas levam. Naquela cidade, pelo menos prostituição, nós sabemos que havia.
porque havia lá uma prostituta. Havia prostituição naquela cidade. E nas nossas cidades não há só prostituição. Há toda a sorte de imoralidade. Há adultérios, há infidelidades, há droga, há alcoolismo, há mentira, há engano, há malícia, há maldade, há falta de amor, que é o mesmo que dizer que há aborrecimento das pessoas umas para com as outras. Há divórcios, há desentendimentos, há ganância e egoísmo e injustiças que são praticadas. Existe muita coisa que desagrada aos olhos de Deus e o juízo de Deus virá. Aqui já cantamos hoje que Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e subiu para o céu. E a Bíblia diz-nos que ele voltará outra vez para trazer juízo, para julgar o mundo onde nós vivemos. A Bíblia diz que Deus deu certeza a toda a gente que Jesus vai julgar o mundo através de um homem, através de alguém que esteve aqui. E esse nome é Jesus Cristo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus vive. Jesus é Salvador. O seu sangue pode ser proteção para a vida de qualquer pessoa, a sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Mas ele virá como juiz para julgar o mundo que não creu, que não acreditou, que o desprezou, que o lançou fora da sua vida, que não quis a sua proteção, não quis o valor do seu sangue, da sua morte, da sua vida entregue em seu favor. Jesus morreu por todos, mas infelizmente nem todos o querem. Nem todos querem a salvação que ele oferece. Mas ele virá. Ele é juiz. Se nós não quisermos aceitar de boa mente, não quisermos aceitar reconhecidos que somos pecadores, se não quisermos aceitar que nós precisamos dele para perdoar os nossos pecados, precisamos dele para endireitar a nossa vida com Deus. Sim, quero dizer, está garantido que qualquer pessoa, mesmo que hoje o queira pôr fora da sua vida e o queira ver de longe, e que não queira aceitá-lo no seu coração como o seu Salvador, chegará o dia quando ele vier, quer queira, quer não, vai ter que se confrontar com ele. Sabe porquê? Porque essa certeza? Porque ele está vivo. Amém? Deus o ressuscitou de entre os mortos. Foi visto e comprovado que ele voltou à vida outra vez para nunca mais morrer. E que ele subiu para o céu. E que ele vai voltar. Ninguém tocará mais na sua vida. Mas ele será o juiz de todos. Diz a Bíblia, juiz de todos. O que é que isto quer dizer? Se ele é o juiz de todos, ele é meu, é teu, é de todos, todo mundo terá que prestar contas a ele. Do que fez, como andou, como viveu. E muito em especial, do que fez de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi dado ao mundo para salvar o mundo. Foi dado para salvar a minha vida. Foi dado para salvar a tua vida. Foi dado ao mundo para morrer pelos teus meus pecados. E ressuscitou como uma garantia. Quero dizer, a garantia de que tudo o que ele disse e o que ele fez tem importância e pode cumprir, é porque ele está vivo. Nenhuma religião no mundo, nenhum homem no mundo pode garantir que vai fazer aquilo que diz. Mas Jesus pode garantir de tudo o que ele disse, ele vai cumprir. Porquê? Porque ele morreu e porque ele ressuscitou e está vivo para sempre. Amém. Hoje, como aquela mulher foi salva da destruição daquela cidade, você também pode ser salvo. Você pode, neste dia, receber garantia de que você vai viver eternamente com Deus. Que você pode ter paz na sua vida. Aquela cidade estava toda atribulada. Aquela cidade estava toda em agitação. Agitação nervosa. Agitação de medo. Agitação sem saber exatamente o que iria acontecer, mas com uma consciência de que o seu futuro estava negro. O seu futuro estava negro. Eu quero dizer que neste mundo, quem tem a certeza e a esperança
e a convicção mesmo que o seu futuro não está negro, que o seu futuro está garantido, que o seu futuro está brilhando para si. Não há pessoa que tenha essa certeza, a não ser aquele que tem a sua fé e a sua esperança colocada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, esses têm, porque eu também vivi perdido, também vivi uma vida de insegurança, sem paz, com um vazio no meu interior, e vendo os outros na mesma situação. Eu sei como vivi, sei como os outros vivem também. Vivem vazios, vivem sem esperança, vivem sem perspectiva de vida. É comer e beber e gozar o dia a dia, o que podem gozar. Mas na maior parte das vezes andam cheios de ansiedade e não sabem o que é que vai se passar no dia da manhã. Não sabem, não têm a certeza de nada. Mas no dia em que Jesus mudou a minha vida, no dia em que eu ouvi o Evangelho, no dia em que alguém pregou para mim como estou pregando para vós, e eu ouvi o Evangelho de Cristo, que Jesus morreu pelos meus pecados, eu aceitei Jesus no meu coração, arrependi-me dos meus pecados. E a partir desse dia, eu senti que a minha vida estava garantida e em segurança. A paz, o alívio de uma má consciência, de uma vida de má consciência, ela tomou posse do meu coração e eu senti uma paz maravilhosa e uma segurança. Eu agora podia dizer, eu sou do Senhor agora. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida está em segurança. Quantos aqui é que podem dizer isso? Que eu sou do Senhor, a minha vida está em segurança e eu sei para onde vou. Quem pode dizer isso? Pode dar glória a Deus, louvar o nome do Senhor. Aleluia. Isso é coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um ser humano. Seja homem, seja mulher, seja velho, seja novo, seja jovem, seja de meia idade. É o mais maravilhoso que nos pode acontecer. É nós sabermos que a nossa vida está em segurança. Um dia, quando terminar aqui a nossa participação nesta vida presente, nós iremos estar num lugar maravilhoso com Deus, com o nosso Pai que está nos céus. Isto é maravilha, isto é bênção, isto satisfaz o nosso coração. E depois é a alegria que nós temos dentro de nós. Amém? A alegria da salvação. A alegria da salvação. Que Deus abençoe. Neste dia, fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Aleluia. Quando você quer dar graças a Deus, porque como Raab foi salva, também nós encontramos segurança no Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos nos abrigado. Vamos orar para que alguém que esteja aqui, que ainda não rendeu a sua vida para Jesus, saiba que Jesus morreu pelos seus pecados e que se hoje render a sua vida, pode ser salvo, pode ser perdoado, pode receber uma nova vida, pode viver em segurança, pode ter uma esperança maravilhosa para o futuro. E outra coisa, vamos orar, porque alguns já tiveram a perspectiva de serem herdeiros deste reino que Jesus Cristo preparou para nós. Já tiveram esta perspectiva. Já estiveram nas fileiras do seu exército também. Como Acã. Estava lá nas fileiras. Já foi um conquistador. Não é? Alguns sucumbiram. E o inimigo está por aí, à procura, a ver de quem possa tragar, quem possa levar para a cobiça das coisas do mundo e assim fazer sucumbir também uma vida. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Tome nota que a sua vida só está segura enquanto estiver olhando para Jesus. Começa a olhar para o mundo e a cobiçar as coisas do mundo, como Acã cobiçou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, mais 50 ciclos de ouro que estavam lá. Ele olhou, não podia, estava desobedecendo ao tomar aquilo, mas ele cobiçou. A cobiça foi mais forte. Ninguém se deixe dominar pela cobiça.
A cobiça pode levar alguém à derrota, ao desastre espiritual. E alguém que estava para viver e conquistar e participar do reino de Deus pode sucumbir por causa da cobiça. E aqueles que ainda aqui não têm a certeza da sua salvação e sabem que o seu futuro pode ser negro e mau, hoje podem fazer como Raabe. Ela confiou em Deus e ela colocou aquele sinal que aponta para Jesus e a sua morte na cruz. E que hoje você pode ser perdoado e receber uma esperança de vida eterna. Eu estou falando, você pode ser salvo e receber uma esperança de vida eterna. Ouviu o que eu disse? Você pode ser salvo e receber a esperança de vida eterna, tornar-se um novo homem, uma nova criatura. Vamos levantar a nossa mão para Deus e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu poder, obrigado pela salvação que Tu concedes àqueles que creem. Ainda que a sua vida esteja condenada à morte, o Senhor pode resgatar essas vidas e dar-lhe um novo rumo, dar-lhe vitória, dar uma esperança, mudar, Senhor, aleluia, seu estado de vazio, de pedindo, de mendigando neste mundo, para uma vida cheia, abençoada em Jesus Cristo. Senhor, neste dia, Tu conheces as vidas que aqui estão, que precisam de uma mudança, precisam conhecer Jesus Cristo, precisam de conhecer a esperança e a fé e a salvação que há em Jesus. E a nova vida, Senhor, e um futuro que será completamente diferente. Senhor Deus, abençoa neste dia cada vida, cada pessoa. E salva, Senhor, opera para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Alguém deseja que oremos em seu favor aqui nesta noite? Amém. Venha aqui à frente. Alguém deseja que sabe que a sua vida está mal, sabe que anda por um mau caminho, sabe que vive sem esperança, e nesta noite ouviu que Jesus é esperança para nós, e que uma mulher condenada à morte foi salva, e que você não sabe o seu futuro, não tem uma perspectiva, você hoje pode ser salvo também, e abençoado por Deus, perdoado, e receber uma nova vida. Você está nessa condição e quer mudar a sua vida, venha também para Jesus, aceite Jesus no seu coração e receba hoje uma nova vida, uma nova esperança. Porque Deus dá-nos uma esperança. Deus é o Deus de esperança. Deus é o nosso Deus. Ninguém nos ama como Ele. O mundo oferece-nos coisas, mas despreza-nos. Mas Deus dá-nos algo valioso e ama-nos. E quer-nos consigo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Oremos por estas irmãs. E oraremos por todos os que vierem aqui para Deus abençoar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu sabes o que está passando na vida destes irmãos aqui. Concede vitória. Toca as suas vidas, Senhor. Toca os seus corações e renova, Senhor, a sua vida interior. Também, Senhor, abençoa problema físico. Senhor, toca agora, toca a sua vida, toca no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua bênção. Tu tens prometido estar presente e solucionar os problemas, Senhor, através das nossas orações, da nossa fé. E nós agradecemos pela Tua bênção. Nós acreditamos em Ti, na Tua palavra, no recurso que Tu tens para suprir as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vá com a bênção na sua mão. Vou só aqui fazer alguns anúncios.